Meus caros, aqui vos deixo a minha previsão para o que vai acontecer no próximo ano. E desde já vos digo que vamos ter com certeza eleições antecipadas. Se não for ainda em 2023, será no início de 2024. E porquê? Apenas porque, para além de todos os comentadores, especialistas nacionais dizerem que a nossa economia, tal como está, não tem hipótese nenhuma, e basta ver que fomos ultrapassados até pela Roménia desta vez, um dos países mais pobres, historicamente mais pobres da União Europeia, que há 15 anos tinha um PIB que era um terço do nosso, pois até por esse já fomos ultrapassados. Todos os anos nós somos ultrapassados por um país pobre da ex-União Soviética ou ex-Cortina de Ferro, como queiram. O que é certo é que nós não ultrapassamos ninguém, somos consecutiva e anualmente ultrapassados por todos, agora até pelos mais pobres, com certeza, porque os outros já nos ultrapassaram, não é? E portanto vivemos nos últimos 27 anos, com 21 ou 22 anos de socialismo, que nos tem empobrecido a um nível de recordistas europeus do empobrecimento. Bom, mas Costa finge não ver isto, pois ele não tem outra solução para este país a não ser a solução socialista, a do empobrecimento, a solução que não permite às empresas crescerem porque as arrasa, as esmaga com impostos, e impostos esses que depois não revertem em favor da economia nem do bem-estar da sociedade, reverte sim no bem-estar de alguns socialistas e com quem eles fazem negócios, numa corrupção desenfreada há poucos anos impensável, e outra parte vai para o subsídio a dependentes que nada querem fazer, e a verdade é que também ninguém os obriga a fazer nada. Portanto, enxameiam os centros de desemprego, não são de emprego, são de desemprego, recusam-se a trabalhar, muitos deles é certo que parece que já não podem, mas a grande maioria ainda podiam, por isso é que eles lá estão inscritos. Teoricamente, se não pudessem trabalhar ou não quisessem trabalhar, não deviam, não podiam estar lá inscritos. Aquilo é teoricamente um centro de emprego, mas na prática só é para quem lá trabalha. É isso que eles estão reduzidos. Estão reduzidos os centros de emprego a dar emprego aos que lá trabalham no centro de emprego, aos seus funcionários, o que é inacreditável. É mais uma aberração que temos aqui em Portugal. Porquê é que os centros de emprego não obrigam as pessoas a trabalhar? Vá-se lá saber. Os centros de emprego ou de desemprego mais não são do que feudos do Partido Socialista, na sua maioria, havendo alguma minoria ainda na posse do PSD. Quando muda o governo, porque antigamente os governos mudavam, ultimamente é que não, quando muda o governo, mudam também as direções dos centros de emprego, passam a ser do PSD e uma minoria do PS. Portanto, aquilo é um feudo daquela gente toda, serve para eles todos se alojarem ou alijarem, como quiserem, serve, mas é para que nos aleijem a nós, que continuamos a pagar para toda aquela gente em centros de desemprego que são completamente inúteis, dado que a única coisa que fazem é ministrarem cursos inúteis para pessoas que não querem aprender nada e nunca desses cursos vão tirar proveito, nunca na vida vão trabalhar no âmbito desses cursos que ali tiram e que muitas vezes são oferecidos, tal e qual como no ensino profissional, outra grande catástrofe do nosso país. Entretêm-se as pessoas a fazer de contas que lhes ensinam, elas também fazem de contas que aprendem, mas não aprendem, os formadores fazem de contas que ensinam, mas não ensinam, entretanto toda a gente recebe o seu ordenado ao fim do mês, e é por estas e por outras que este país não tem hipótese nenhuma, meus caros. É por estas e por outras que eu digo que para o ano que vem tem que haver eleições, ou no máximo no princípio de 2024. Até porque, e aqui está a grande diferença, porque vocês podem dizer, Tele, mas afinal de contas isto já acontece há muitos anos, não é novo? Pois, mas agora até já o próprio Marcelfi, que muitos chamam de Choné, até ele próprio já percebeu e veio dizer alto e bom som, já por mais de uma vez, que desta vez é sério. 2023 é o ano da verdade. Significa que todos os anos anteriores em que ele esteve na presidência foram anos da mentira. E tem razão. Foram mesmo anos da mentira. Anos em que o povo português esteve a ser enganado por um primeiro-ministro que é um charlatão. Tal como aquela música do Sérgio Godinho, o charlatão. Só que naquela altura, nos anos 70, ele dedicou aquela música ao Marcelo Caetano.
Ora, hoje podemos dedicar essa música do charlatão a quase todos os políticos que se alaparam nos governos há 2 décadas a esta parte, já não digo há 4, porque no princípio eu tenho a impressão que os políticos da altura eram honestos, no sentido de defenderem a sua filosofia política e não se guindarem apenas a meros receptadores de grande parte do erário público furtado aos portugueses. Dou exemplo do próprio Mário Soares, com todas as asneiras que fez na descolonização, ou o Diogo Freitas do Amaral, que depois passou para o PS, fazendo governos de coligação com ele primeiro e depois entrando mesmo no próprio governo socialista. Falo de Álvaro Cunhal, cuja inteligência brilhante, infelizmente, foi posta ao serviço do Kremlin. E o que ele queria era que nós fôssemos mais um satélite da União Soviética. Mas nenhum destes 3 políticos e muitos outros, nenhum deles tentaram enriquecer com a política. A verdade é esta. Hoje em dia, e pegando outra vez no Álvaro Cunhal, o seu próprio partido estaria para si completamente irreconhecível, uma vez que é o partido que tem maior património de todos os partidos portugueses. Álvaro Cunhal nunca teria permitido uma coisa destas. Até e sobretudo nos partidos de extrema esquerda, o que lhes interessa a eles é o património, é o dinheirinho, é o carcanhol, é viverem muito bem as suas vidinhas. Ora, mas Marcelo, o nosso, percebeu isso. Marcelo, o único defeito que ele não tem é justamente esse. É o de ser avarento, é o de querer muito dinheiro. Esse defeito é o único que ele não tem. De resto, tem-nos todos. É um catavento. Nunca por nunca ser, ele diz o que pensa. Alinha sempre com aqueles que ele considera os mais fortes naquele momento. Faz as suas análises de acordo com o que interessa ao partido mais forte, mas não se lhe reconhece avareza, não se lhe reconhece ambição em termos pecuniários. Ora, vai ser justamente Marcelo quem vai dissolver a Assembleia da República e ele até já o está a preconizar e a anunciar. Quando perceber que isto não tem mesmo ponta para onde se lhe pegue, não é só por estarmos mais pobres que a Roménia e que todos os outros países da Europa, não. É que não vemos uma luz ao fundo do túnel. É que continuamos a ser cada vez mais pobres, cada vez mais socialeiros, cada vez mais longe da Europa, ao contrário do que propagandeia falsamente o nosso ainda Primeiro-Ministro. Costa pode tentar enganar os portugueses mais 2 ou 3 anos, mas, primeiro, nem os portugueses se vão deixar continuar a enganar, e segundo, talvez mais importante, nem Marcelo, no seu segundo e último mandato, permitirá que este circo, esta autêntica vergonha europeia que se chama Portugal, continue, como digo, a envergonhar todos os outros países. Porque quanto mais dinheiro nos dão, mais nós derretemos e empobrecemos. E nem sequer somos capazes de gastar o dinheiro que nos dão. O dinheiro da bazuca, por exemplo, que vai com menos de 10% de aplicação. Nós somos tão pobrezinhos e este governo é tão incompetente que nem sequer os milhões que vêm da bazuca, os milhares de milhões que vêm da bazuca, este governo conseguirá aplicar na nossa economia. E Marcelo não vai deixar passar isto em claro. Marcelo não vai querer ficar na história como um conivente com este socialismo desgraçado que nos empobrece ano após ano. Marcelo, no seu último mandato, vai querer deixar um cunho na história, um cunho de que se opôs a esta pandemia socialista que nos infectou a todos e nos remete ano após ano para os últimos lugares da Europa, para as últimas posições na escala do desenvolvimento europeu. Mais um pouco e estaremos a ombrear com os camarões, como muito bem diz André Ventura, com o Butão, com o Irão, com o Paquistão e tudo isto por causa da corrupção, por causa do socialão e do centrão que nos arruinaram e assim continuarão se nas próximas eleições nós não mostrarmos a toda esta classe corrupta de políticos que desta vez não passarão.